Olá a todos, estamos aqui para mais um exercício de análise funcional. O exercício de hoje é o exercício 5E, que foi retirado das notas de análise funcional 1 do professor Jorge Mujica. Então, o exercício diz o seguinte: seja U um aberto de C, conjunto dos números complexos, e seja esse conjunto aqui H infinito U, o espaço vetorial de todas as funções f, que tem como domínio U e como contradomínio o conjunto dos números complexos, todas essas funções que são holomorfas e limitadas. Então a gente está denotando esse conjunto dessa forma aqui. Então o que a gente vai provar é que esse HU, que esse H infinito de U, ele é um subespaço fechado aqui do espaço das funções que são contínuas e limitadas em U. E como esse conjunto aqui, como a gente já viu em exercícios anteriores, esse conjunto das funções contínuas e limitadas em U, com o U aberto, ele é um espaço de Banach. Então, como a gente vai provar que esse subespaço aqui das funções holomorfas e limitadas é um subespaço fechado desse, então, portanto, ele vai ser um espaço de Banach. Então, aqui a gente tem só algumas definições antes de iniciar a solução do exercício. A definição U a gente vai definir função, quando que uma função ela tem derivada complexa aqui. Então, seja U subconjunto de C, um aberto, e f de U em C, uma função. Então, aqui a gente diz que f ela tem derivada complexa aqui no ponto Z0 pertencente a U, se existe esse limite aqui, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. O limite quando z tende a z0. Quando esse limite existe aqui, a gente denota, a gente diz que esse limite é a derivada da f no ponto z0. E a gente denota por essa forma aqui, f' de z0. E aqui a definição 2, definição de função holomorfa. Seja o subconjunto de C aberto, e aqui uma função f de U em C. Essa função ela é chamada de função holomorfa em U, nesse aberto, se f tem derivada complexa em todos os pontos aqui do domínio U. Certo? E aqui um teorema que vai ser muito importante aqui para a demonstração desse exercício é a fórmula integral de Cauchy. Em particular, essa aqui que a gente vai mostrar é a segunda fórmula integral, que é a fórmula para derivadas. Aqui, seja f uma função de U em C, é uma função holomorfa, onde U aqui é um domínio. Então, a f ela tem derivada de todas as ordens em todos os pontos do domínio U, e vale essa relação aqui, a derivada, a késima derivada da f no ponto z0, ela é dada por essa expressão aqui. É k fatorial sobre 2πi vezes essa integral aqui sobre gama, da f de z sobre z menos z0, elevado a k mais 1. Então, a derivada da f ela é dada por essa integral aqui, que depende da função f. Aqui a gente está integrando em gama, onde gama é qualquer círculo centrado aqui no ponto z0. E ainda mais, essa gama aqui ela é um círculo e tem que ser orientada positivamente. Ou seja, ela está orientada no sentido anti-horário. Bom, e esse círculo aqui ele tem que estar inteiramente contido no domínio. Gama é a fronteira do círculo, onde é um círculo fechado que está inteiramente contido em U. Então, essa aqui é a segunda fórmula integral de Cauchy. Então, feito esses preliminares, a gente pode agora passar a solução do exercício. Então, aqui primeiro mostremos que toda função holomorfa, f de U em C, ela é contínua. Certo? Então, com efeito, dado Z0 em U, temos que
o limite de f de z menos f de z0, quando z tende a z0, a gente pode escrever dessa forma aqui. Só multiplicando e dividindo por z menos z0, a gente obtém essa expressão aqui à direita. Aqui agora a gente usa a propriedade de limites, onde a gente divide o produto o limite do produto é o produto dos dois limites. A gente usa essa propriedade aqui. Só que, por hipótese, f ela é uma função holomorfa. Ou seja, em qualquer ponto z0 do domínio U, esse limite aqui existe. O limite dessa expressão, e é exatamente a derivada da f no ponto z0. E aqui a gente tem o limite de z menos z0. Que claramente esse limite a gente sabe que é zero. Então aqui a gente tem a derivada da f no ponto z0 vezes zero. E isso aqui é zero. Ou seja, o que a gente provou aqui? Que o limite da f de z quando z tende a z0 é exatamente o f de z0. Então isso prova que f ela é contínua. Certo? Então o que a gente concluiu? A gente concluiu com isso que as funções que são holomorfas e limitadas, o conjunto dessas funções é um subconjunto das funções que são contínuas e limitadas, porque toda função holomorfa ela é contínua, ou seja, toda função holomorfa e limitada ela vai ser contínua e limitada. Então a gente já conclui essa inclusão dos conjuntos. Agora basta verificar que esse espaço ele é de fato um subespaço e no final mostrar que ele é um subespaço fechado. Então agora verifiquemos que esse conjunto ele é um subespaço das funções contínuas e limitadas. Aqui claramente a função nula ela está aqui nesse conjunto, é uma função holomorfa e é claramente limitada. Agora aqui, então isso a gente vê que esse conjunto ele é diferente de vazio. Não só a função nula, mas qualquer função constante vai estar aqui nesse conjunto. Então, com isso a gente vê que esse conjunto ele é de fato diferente do vazio. Bom, agora dadas f e g, aqui em h infinito de u, lambda um complexo, número complexo, e z um ponto qualquer em u. Então temos que existem constantes a e b positivas, tais que o módulo da f de z é menor ou igual a a e o módulo de g de z é menor ou igual a b, para todo z em u. Porque a gente está pegando f e g aqui, holomorfas ilimitadas. Então a gente tem que f e g são ilimitadas. Então o que a gente quer provar é que aqui essa função f mais lambda g, ela também vai ser limitada e holomorfa. Então se a gente prova isso, a gente vai estar provando que de fato esse conjunto ele é um subespaço das funções contínuas e limitadas. Então a gente vai provar agora que essa função aqui ela é limitada. Então a gente tem o módulo da f mais lambda g de z, por definição aqui da soma e da multiplicação de funções, soma de funções e multiplicação da função por escalar, a gente tem isso aqui. Módulo de f de z mais lambda vezes g de z. Aqui agora a gente usa a desigualdade triangular, isso aqui vai ser menor ou igual ao módulo da f de z mais módulo de lambda vezes módulo de g de z. Mas aqui a gente tem que o módulo da f ela é menor ou igual a a e o módulo da g de z é menor ou igual a b, para qualquer z em u. Então a gente tem que de fato essa função aqui ela é limitada por essa constante aqui, a mais lambda, módulo de lambda vezes b. Então a gente conclui que essa função aqui f mais lambda g ela é limitada. E agora, como as regras de derivação são válidas aqui, f e g são holomorfas, e vale exatamente essa regra de derivação aqui, segue que essa função f mais lambda g ela é holomorfa. Então, pronto. A gente pegou f e g quaisquer holomorfas ilimitadas, funções
no conjunto das funções holomorfas ilimitadas, e aqui lambda um número complexo. Então a gente mostrou que essa função f mais lambda g, ela também é holomorfa ilimitada. Então isso a gente prova que de fato esse conjunto, né, das funções que são holomorfas ilimitadas, ela é um subespaço das funções contínuas ilimitadas. Sendo esse conjunto um subespaço, agora resta a gente mostrar que esse espaço aqui ele é fechado, né? Esse conjunto é fechado. Bom, então por fim provemos que de fato esse conjunto ele é fechado, né? Para a gente concluir que ele é um espaço de banda. Então de fato, dada f aqui no fecho desse conjunto, né, a gente vai mostrar que essa f, ela na verdade pertence ao conjunto. Ou seja, a gente vai concluir aqui que o fecho desse conjunto ele está contido no próprio conjunto, né, provando que esse conjunto ele é fechado. Então, dada essa f aqui no fecho de H infinito de U, existe uma sequência contida nesse conjunto, né, uma sequência de funções holomorfas ilimitadas, tal que essa sequência ela converge para f. Certo? Usando a definição aqui da f ser um elemento do fecho. Então, como essa sequência ela converge para f, então ela é uma sequência de Cauchy. Né? Ou seja, dado epsilon positivo, existe n0 natural, tal que para todo z em U, essa condição 1 aqui acontece. Né? Para m e n maior ou igual a n0, isso implica que o módulo de Fn de z menos Fm de z é menor do que epsilon. Certo? E essa condição aqui vai ser importante para a gente, um pouco mais na frente. Né? Então, é importante a gente lembrar que quem é esse n0. Né? n0 é exatamente esse número natural que garante essa condição 1 aqui. Né? Por isso que eu marquei aqui essa condição como 1, porque eu vou utilizar ela mais na frente. Bom, só uma observação aqui, né, que como essa sequência aqui de funções ela é uma sequência de Cauchy aqui no conjunto das funções contínuas ilimitadas, né, por que na verdade está nesse conjunto? Porque essa sequência ela está aqui, né? Cada uma dessas funções ela é holomorfa e ilimitada, né? Bom, então como toda função holomorfa é contínua, então essa sequência aqui é uma sequência de funções contínuas ilimitadas. Certo? Então, como ela é de Cauchy, então na verdade a f ela converge uniformemente. A sequência Fn ela converge uniformemente para f. E esse fato vai ser importante um pouco mais na frente. Né? E isso é importante também do seguinte fato: como essa convergência ela é uniforme, então a f, né, que é o limite dessa função, ela vai ser uma função contínua ilimitada. Certo? Mas a real importância dessa convergência ser uniforme vai ser um pouco mais no finalzinho do exercício. Bom, então agora a gente usa o fato de que cada Fn ela é holomorfa, né? Para cada n natural, Fn é uma função holomorfa. Então existe para todo z0 em U esse limite aqui. Né? Ou seja, existe a derivada. Né, para cada n natural existe a derivada dessa função, né, que é esse limite aqui. E como eu vou usar um pouco mais na frente também, no final do exercício, então eu enumerei aqui essa igualdade como sendo uma igualdade 2 aqui, porque eu vou usar exatamente esse fato mais para frente. Bom, certo, então o que a gente quer mostrar? Né, a gente pegou essa f no fecho, então a gente tem que mostrar que a f está aqui nesse conjunto, ou seja, f ela é uma função holomorfa e limitada. Mas limitada a gente já sabe que ela é, né? Porque ela é o limite, né, uniforme aqui dessa sequência. Né? Sequência de funções contínuas. Então f ela é uma função contínua e limitada. Então limitada ela já é. Então só resta provar aqui, para ela estar nesse conjunto, resta provar que ela é holomorfa. Então, para isso, nós mostraremos que dado z0 em U,
essa sequência aqui, olha, a sequência das derivadas, né? A sequência das derivadas de Fn, no ponto Z0, né, para qualquer Z0 em U, ela converge, né? Ela converge pontualmente. Então, para mostrar que essa sequência aqui ela converge pontualmente, né, nós vamos mostrar que dado Z0 em U, essa sequência aqui, né, das derivadas, ela é uma sequência de Cauchy aqui em C, que, como a gente sabe, C é um espaço de banda. Ou seja, toda sequência de Cauchy em espaço de banda, ela é convergente. Então, a gente vai mostrar aqui que essa sequência ela converge, certo? Ou seja, o que a gente vai provar é que essa sequência aqui ela é uma sequência de Cauchy. Só que para provar que essa sequência aqui ela é de Cauchy, a gente vai usar exatamente esse fato aqui. O fato de que Fn é uma sequência de Cauchy. Ou seja, a gente vai usar essa condição 2 aqui. Essa condição 1. Né? Então a gente prova que a sequência das derivadas dessa Fn ela é de Cauchy através, né, do fato de que a Fn ela é uma sequência de Cauchy. Bom, então é isso que a gente vai mostrar. Essa sequência das derivadas, né, em Z0, ela é sequência de Cauchy. Então, dado Z0 em U, né, a gente consegue obter um R positivo, tal que esse disco fechado de centro Z0 e raio R está contido em U. Bom, não é muito direto assim, né, que esse disco fechado vai estar contido em U. Né, como é que a gente garante que um disco, né, esse disco aqui é uma bola, né, uma bola fechada. Como é que a gente garante que esse disco fechado ele vai estar contido em U? Né? Como o U ele é aberto, né, dado qualquer ponto Z0 em U, a gente consegue obter vamos dizer assim, um delta positivo, tal que o disco de centro Z0 e raio delta ele vai estar contido em U. Então, para a gente garantir a existência de um disco fechado, basta a gente tomar R menor que esse delta, né, que a gente obteve. Então, se a gente tomar R menor que esse delta, o que a gente vai ter? Esse disco fechado aqui vai estar contido no disco aberto que a gente obteve, que vai estar contido em U. Ou seja, esse disco fechado aqui de fato vai estar contido em U. Então, é dessa maneira que a gente garante que esse disco fechado vai estar contido em U. E o que a gente vai usar agora é exatamente a fórmula integral de Cauchy, né, que eu enunciei lá em cima. Então, pela segunda fórmula integral de Cauchy, temos que, olha aqui o N0 aparecendo agora, a gente vai invocar aqui aquela condição 1 que eu enumerei lá em cima. Então, para M e N maior ou igual a N0, o que a gente tem? Bom, a gente quer provar exatamente que isso aqui é menor que algum epsilon, né? Ou então algum epsilon vezes uma constante. Então, a gente tem um módulo da derivada de Fn em Z0 menos a derivada de Fm no ponto Z0. Né? Pela segunda fórmula integral de Cauchy, cada uma dessas derivadas aqui, né? Como cada Fn é holomorfa, então a gente consegue aplicar a segunda fórmula integral de Cauchy. A gente vai aplicar exatamente aqui na fronteira desse disco e escrever cada derivada, né, da Fn como sendo 1 sobre 2πi vezes a integral da Fn de z sobre z menos z0 ao quadrado. Então a gente escreve a derivada da Fn em Z0 dessa forma e a derivada da Fm em Z0 exatamente dessa forma também. A gente faz só a subtração aqui. Bom, a gente está integrando aqui, a integral é sobre a fronteira desse disco aqui fechado de centro Z0 e raio R. É por isso que o disco fechado ele tem que estar contido em U. Porque a gente vai... A integral ela é justamente na fronteira do disco. Né? Então, os pontos da fronteira também têm que pertencer a U, né? Para poder fazer sentido essa integral.
Então a gente tem isso, né? O módulo da derivada de fn em z0 menos derivada da fm em z0 é igual a esse valor aqui. Essa subtração de integrais aqui. Então a gente usa a propriedade integral, né? A gente está subtraindo, a gente coloca em uma integral só. Então fica o módulo de 1 sobre 2πi, integral aqui sobre a fronteira do disco, da fn de z menos fm de z sobre z menos z0 ao quadrado. Agora aqui a gente separa no módulo de 1 sobre 2πi e o módulo da integral aqui. Bom, o módulo de 2πi é 1 sobre 2πi, porque o módulo de i é igual a 1. E aqui a gente usa a desigualdade da integral. A gente fica, isso aqui é menor ou igual a integral de módulo de fn de z menos fm de z sobre módulo de z menos z0 ao quadrado. Então a gente tem essa integral, só que lembre que a gente está aqui com m e n maiores ou iguais a n0. Para m e n maiores ou iguais a n0, o que a gente tem lá da condição 1? Da condição 1 a gente tem que esse módulo aqui é menor do que epsilon, né? Vamos voltar lá em cima. A gente viu que dado esse epsilon positivo, existe esse n0, né? Tal que para m e n maiores ou iguais a n0, o módulo de fn de z menos fm de z é menor do que epsilon, né? Para qualquer z em u. Então é exatamente isso que a gente está usando aqui. A gente está considerando m e n maiores ou iguais a n0, então esse módulo aqui ele é menor do que epsilon, certo? E aqui a gente tem esse módulo de z menos z0, onde aqui ó, z0 é o centro do disco e z é um ponto da fronteira. Ou seja, o módulo de z menos z0 é igual a r. Né? Então a gente tem aqui r ao quadrado. Né? Então essa expressão que a gente obteve aqui, ela é menor do que 1 sobre 2π vezes a integral disso aqui, né? De epsilon sobre r ao quadrado, módulo de dz, né? Integrando aqui sobre a fronteira do disco. Bom, então aqui a constante ela sai de dentro da integral e a gente obtém só a integral aqui de módulo de dz na fronteira do disco. O que essa integral que ela calcula? Ela calcula exatamente o comprimento da circunferência. Né? Ela mede o perímetro. O comprimento da circunferência a gente sabe que é 2πr, né? Uma circunferência aqui de raio r. Então a gente fica com 2πr aqui, cancela aqui embaixo e a gente obtém só epsilon sobre r. Então o que a gente provou? Nós provamos que dado z0 em u e epsilon positivo, existem r positivo e n0 natural, tais que, para m e n maiores que esse n0, implica o quê? Que o módulo da derivada de fn em z0 menos a derivada de fm em z0 é menor que epsilon sobre r. Isto é, essa sequência aqui ela é uma sequência de Cauchy aqui em C. Logo, ela é convergente, e existe para todos z0 em u esse limite aqui. Se ela converge, então existe esse limite, que eu denotei por 3 aqui. Ele vai ser importante agora no finalzinho para concluir que f é holomorfo. Então, feito isso, agora a gente tem condição de mostrar que a f ela é de fato uma função holomorfa. Então, o que a gente deve mostrar? Que para todo z0 em u existe esse limite aqui em 4. Certo? Com efeito, isso que a gente vai mostrar. Dado z0 aqui em u, a gente tem o quê? Esse quociente aqui, f de z menos f de z0 sobre z menos z0, a gente pode escrever dessa forma. Por quê? A fn ela converge para f. Então aqui a f de z ela é o limite da fn de z quando n tende ao infinito. Da mesma forma, a f de z0 ele é o limite da fn de z0 quando n tende ao infinito. Certo? Então aqui agora a gente só faz aqui
propriedade de subtração aqui de sequência, a gente fica com o limite da fn de z menos fn de z0. Aqui, 1 sobre z menos z0 está multiplicando, né? A gente pode entrar aqui dentro do limite. Então, a gente fica com esse limite aqui. Quando n tende ao infinito, dá fn de z menos fn de z0. Bom, então o que a gente faz agora? A gente vai tomar o limite aqui quando z tende a z0. Então, a gente fica com isso, né? O limite dessa expressão, quando z tende a z0, é esse limite aqui. O limite desse limite que está aqui dentro. Só que, olha só, aqui a gente pode comutar os dois limites. Por que a gente pode fazer isso? Bom, porque ambos os limites que estão aqui, ó, dentro desse parêntese, eles existem, né? E aqui z0 é um ponto de acumulação. E, como eu falei lá em cima, a fn ela converge uniformemente para a função f. Então, a gente tem exatamente essas condições. Z0 é ponto de acumulação e fn é uma sequência que converge uniformemente para f. E ainda mais, existem esses dois limites aqui, ó, limite. Esse limite é essa expressão que a gente obteve, partiu, né? Que a gente partiu, é esse limite aqui. E o limite aqui de dentro desse outro parêntese, ele é exatamente, né, o limite que está lá em 2. Que é o quê? É a derivada da fn. Né? Só que, por definição, é a derivada da fn, que a gente sabe que é holomorfo, né? Logo existe essa derivada aqui, né, da fn em z0. Então, exatamente, a gente pode fazer, né, comutar esses limites, né? Trocar esse limite por esse aqui. Então, vale essa igualdade aqui. Então, aqui dentro desse parêntese, por 2, ele é o quê? A derivada da fn em z0. Então, o que a gente tem? Esse limite aqui. Ou seja, o limite, né, da f de z sobre f de z0 sobre z menos z0 é igual a esse limite aqui, que é o limite dessa sequência. Que, como a gente viu lá em cima, né, que esse limite aqui, em 3, ele existe. Que é esse limite aqui. Porque a gente provou que a sequência das derivadas aqui em z0 ela é uma sequência convergente. Né? Então, esse limite aqui em 3 existe. Certo? Como existe esse limite em 3, segue a existência do limite em 4. Em 4, a gente tem esse limite aqui. Ou seja, se existe esse limite, então a f de fato é holomorfo. E isso conclui a demonstração. Então, portanto, o que a gente conclui aqui? Que f, de fato, né, ela já era limitada. Agora a gente provou que ela é holomorfa, ou seja, f está aqui no conjunto das funções holomorfas ilimitadas em U. Então, era exatamente isso que a gente queria concluir. Né? Então, a gente conclui que, de fato, esse conjunto aqui ele é um subespaço fechado das funções contínuas ilimitadas. Então, como esse espaço aqui ele é um espaço de Banach, então a gente conclui que o espaço das funções holomorfas ilimitadas também é um espaço de Banach. Certo? Então eu espero que todos tenham entendido e nós nos vemos em um próximo vídeo.